Vamos seguir com nossa apresentação. Logo daqui a pouco teremos uma pausa de 15 minutinhos para um coffee break. Mas eu queria aqui chamar, só um minuto, o produtor e também projetista para projetos de crédito e fomento, o senhor Márcio Oliveira. Márcio, o palco é seu. Bom dia, pessoal. Tá pronto aí? Bom, primeiro, externa aqui a felicidade de estar compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência, tá, com o crédito rural. Te agradeço, Moisés, pelo convite. Antelmo, grande felicidade de te ver aqui, meu irmão. Tá? Sou produtor rural, trabalho com fruticultura. A gente tem hoje uma área com banana e maracujá. E fazem uns 4 ou 5 anos que Antelmo plantou uma sementinha do cacau. E possivelmente, muito em breve, a gente também entra nessa cadeia maravilhosa. Se tivesse escutado Antelmo lá atrás, já estaria com a minha lavoura aqui. Tá? Venho compartilhar com vocês aqui, pessoal, tá? Nossa experiência com crédito que já aconteceu e está acontecendo aqui nós da Bahia. Tá? Além de produtor rural, sou engenheiro agrônomo, sou projetista. A gente tem uma empresa que é a Planejar Agronegócios, que trabalha com financiamento rural há mais de 10 anos, aqui no Matopiba. Né? E, diante disso, quando o Moisés me fez o convite, eu falei, bom, vou falar o quê de crédito rural para produtores, sendo que a maioria já acessa. Talvez não na cultura do cacau, mas nas outras cadeias, sim. E aí fui no Google, falei, bom, quais são as maiores dúvidas que os produtores eles têm quando se trata de crédito rural? São dúvidas simples. Então, quem que pode acessar o crédito? O que é necessário? Quanto de dinheiro que eu posso conseguir? Quais as taxas de juros? É um processo rápido, é demorado? Então, ao longo dessa breve apresentação, já me cutucaram aqui com o tempo, a gente vai trazer para vocês essas respostas e mostrando, tá? Não são suposições, é o que já aconteceu e o que está acontecendo em nossa região. Tá? Então, vamos lá. Quem que pode acessar? Muito simples, de forma clara e direta. Produtor rural, seja uma pessoa física ou pessoa jurídica, ou cooperativas rurais. Davi já explicou bem isso aí. No nosso caso, a gente vai focar em produtor rural, pessoa física ou jurídica. Por quê, Márcio? Porque é o que já aconteceu aqui. A gente ainda não conseguiu, para cooperativas rurais, financiamento para a implantação de lavoura de cacau no oeste da Bahia. É impossível? Não sei, a gente só não tentou ainda, não houve demanda. Não tem cooperativa. Então, a gente vai focar aqui. Márcio, é só isso? E o que é que a gente precisa? CPF ou CNPJ sem restrição e uma área documentada. Só isso? Só. Simples e direto. Bom, qual é a dificuldade? Coloquei aquilo ali, não é realmente para vocês lerem, não, para vocês não se assustarem, tá? Coloquei embaçado ali de propósito. Por quê? Porque quem vai resolver aquilo ali é a Planejar, ou o seu projetista. Márcio, tem uma área, tem escritura, tá? Mas tem TR, CCIR, licenças, tal. Não tem. Então a gente resolve. Alguém tem que resolver. Não tem outro caminho? Infelizmente, não. A gente primeiro faz o alicerce, que é organizar a documentação do imóvel, para daí sim a gente partir para o financiamento. Não tem outro caminho. Márcio, mas minha área não tem condição, de algum jeito a gente tem que dar para regularizar. Lembrando, pessoal, eu estou falando aqui, tá, não estou falando de pronafianos. Tá? É importante falar isso. Ah, mas não é importante falar? Não, é porque é uma outra conjuntura, existem algumas brechas no que tange a questão documental. Por outro lado, o acesso ao recurso é mais limitado quando a gente fala de volume de dinheiro. Tá? Então, a gente vai focar aqui em proprietários, em produtores de médio e longo porte. E pequenos, médio e grandes produtores. Tá? Bom, só isso mesmo, Márcio? Só, gente. Só. Qual é o segredo? O alicerce. A gente tem que preparar a tua área para receber o crédito. Simples assim.
E quanto que eu posso conseguir, Márcio? Dinheiro. Tá? Bom, aí começa o desenrolar da coisa. Primeiro, a gente precisa fazer o teu cadastro ou limite de crédito. É a mesma coisa, é só uma questão de semântica que varia de banco para banco. O que é isso? Bem resumido, a gente faz uma projeção de receita, faturamento e de despesas da tua atividade. A gente faz um levantamento patrimonial e aí a gente considera tua fazenda ou tuas fazendas, máquinas, implementos, veículos, bens urbanos. Mas, Márcio, a gente vai hipotecar tudo? Não. Nada disso está indo para a hipoteca ainda. A gente só está mostrando para o banco o teu perfil, o potencial que você tem para o financiamento que você vai pleitear. Apenas isso. Bom, fizemos o limite de crédito, ou o cadastro, apresentamos à instituição. Eles vão mandar para um setor responsável e vão dar uma devolutiva. Falar, olha, produtor X, esse aqui é teu portfólio de crédito. Você tem X milhões para investimento, X para custeio, X para crédito rotativo, enfim, vai te dar um portfólio. Custeio e investimento, diferença básica. Custeio e manutenção da lavoura, geralmente pagamento em até 1 ano. Vamos focar novamente no investimento. Por quê? Porque é uma cadeia que está no início, as maiores demandas até então é para implantação da lavoura, então a gente está falando de projetos de investimento, que são projetos que a gente faz para pagamento a longo prazo. E aí varia de 8 a 12 anos aqui o que a gente já conseguiu. Tá? Márcio, vamos lá, exemplo prático. O banco me devolveu o limite, eu tenho aqui 5 milhões disponíveis para implantar cacau na minha fazenda. Vamos fazer o projeto de 5 milhões? Vamos. Temos garantia suficiente? Vamos ver. A gente sabe também que a questão da garantia, ela varia em função do seu relacionamento e do seu histórico junto ao banco. De modo geral, a gente fala de 70% do valor. A gente sabe que tem alguns produtores que conseguem um percentual maior, mas isso é média geral. Ou seja, se a gente está pleiteando um financiamento de 5 milhões de reais, e aqui vamos falar em média 50 a 60 hectares de cacau, a gente tem que ter uma garantia de 7 milhões e meio. Olha, Márcio, o banco foi lá, fez a avaliação de minha área. Banco aqui eu também me refiro à cooperativa de crédito, tá? Entendam que aqui a gente trata da mesma forma, apesar de terem suas particularidades. E ele avaliou o meu patrimônio que eu quero dar em garantia em apenas 5 milhões. Mas como eu quero pegar 5 milhões e eu tenho 5 milhões em garantia, eu consigo acessar esses 5 milhões para plantar o meu cacau? Não. Porque se a gente aplicar essa regra básica de 70%, com 5 milhões em garantia, a gente vai conseguir algo próximo de 3 milhões e meio. Mas, Márcio, eu tenho aprovado 5 milhões. E eu quero pegar os 5 milhões para plantar lá meus 50, 60 hectares de cacau. Tudo bem, a gente consegue. Temos alguma garantia adicional? Algum bem urbano, por exemplo? Estou chutando aqui. A gente precisa formar um valor de 7 milhões e meio para ter esses 5 milhões em financiamento. Só isso. Então, temos o limite e temos a garantia? Conseguimos. Se eu tenho o limite e minha garantia não é suficiente, eu vou ter que adequar meu projeto ao valor da garantia. Márcio, mas eu tenho uma garantia de 100 milhões e o banco só me liberou 5. Infelizmente, aí vamos partir para outros players. De repente, se consegue alguma outra forma de financiamento. E é possível. Tranquilo. Ok? E as taxas de juros? Bom, a gente sabe que as taxas de juros variam de acordo, principalmente, à linha de crédito, ao banco que a gente vai trabalhar. Alguns têm as mesmas linhas, outros não. E que essas taxas, dentro das linhas de crédito, variam ano após ano, de acordo ao plano safra. Quando que está menor, quanto que está maior? Isso depende, de forma bem prática, como que anda a economia do país. Bom, hoje temos uma Selic, se eu não estiver enganado, se eu estiver me corrijam, de 13,75% ao ano. Então, é muito pouco provável que a gente vai ter aqueles juros de 5% que a gente conseguiu lá 2, 3 anos atrás, quando a Selic estava em 2%. A conta não fecha. Tá?
Márcio, e aí, o que é que a gente faz? Fala, bom, a gente tem a opção agora é fazer conta. A gestão que o Davi falou há pouco. Consigo pegar um financiamento, não tenho a 5, mas tenho a 10. De repente é bom. Para o teu negócio pode ser bom, para o teu vizinho pode não ser. Vamos fazer conta e aplicar. A conta fechou? Ficou bacana? Vamos fazer. Outra coisa que é importante, tá? Selic alta, a gente não tem juros baixos, então a realidade muda. O seu planejamento tem que estar de acordo com a realidade que a gente encontra naquele momento. Algumas situações específicas podem até ter uma variação pequena, mas, de modo geral, a gente entende que não. Bom, Márcio, mas até agora você falou, e eu estou falando rápido aqui para a gente tentar ficar dentro do tema, mas não falou o quanto que a gente consegue. Pessoal, valor que a gente tem projetado para o Oeste da Bahia nos últimos 2, 3 anos. 80 a 100 mil reais por hectare. Márcio, já aconteceu? Já. Não tem um valor fixo. Eu vou dar exemplos aqui. Porque, de repente, a estrutura do Grupo Schmidt, onde tem um diretor técnico, onde tem um gerente, onde tem N coordenadores, pode ser que, em função dessa estrutura, o custo fixo, o custo de implantação da lavoura dele seja um pouco maior do que o vizinho que vai plantar 5 hectares, onde ele é o diretor, ele é o dono, ele é o gerente, ele é o coordenador. Então, a gente tem essa variação que depende da realidade de cada produtor. Simples. Não tem muito segredo. Qual foi o melhor cenário aqui de nossa região que a gente já conseguiu aprovar? Safra 21, 22. A gente aprovou para Riachão das Neves, produtor do perímetro irrigado, um financiamento com 82 mil por hectare, na época 7% ao ano, 12 anos de prazo, sendo 3 de carência mais 9 parcelas. Já ficou próximo do que a gente acredita ser o ideal para o cacau. Podemos melhorar sim, e aqui eu concordo que tem que ter política pública, tem que ter uma série de... Os elos da cadeia tem que estar envolvido, pressionando, porque senão a gente não vai conseguir fazer a coisa acontecer aqui. Por quê? Porque o cacau é diferente do que a gente já viu nas outras culturas. A gente precisa de uma carência maior, a gente precisa de parcelas maiores, a gente precisa de mais segurança e a gente precisa de mais crédito, inclusive. Por exemplo, esse ano, eu vou mostrar no próximo slide, a gente tem a linha de crédito, tem os juros acessível, tem uma carência bacana, tem um prazo que também não é ruim, não é dos melhores, mas não é ruim, mas a linha não tem recurso, acabou. E aí? Não tem financiamento? Mas tem, mas não com essas taxas. Aí agora é questão de conta, matemática, e cada um vai saber o que é melhor para você. Esse produtor já teve acesso ao recurso, já está na conta dele. A gente conseguiu que o valor fosse totalmente disponibilizado na conta do produtor, 100% dele. Esse valor de 82 mil em 2021, na realidade desse produtor, era suficiente para implantação da lavoura e manutenção até o 3º ano. Então, aqui, a gente colocou desde o preparo de solo, insumos, tal, até ele começar a colher. Acho que alguém, ao longo do evento, vai falar da questão da precocidade aqui dos materiais em nossa região, mas por uma questão de segurança técnica e financeira, a gente ainda tem adotado que a nossa colheita, ainda que pequenininha, vai iniciar no 3º ano. Ok? Bom, qual que é o cenário ideal para essa safra? Esse aqui foi um projeto que a gente conseguiu aprovar, também para Riachão das Neves, entre janeiro e fevereiro desse ano. Na realidade desse produtor, a gente conseguiu aprovar 87 mil por hectare. A taxa de juros foi de 8,5% ao ano, 12 anos de prazo, 5 anos de carência mais 7 parcelas. O prazo foi o mesmo que o anterior. No entanto, a carência se adequou de forma mais, vamos dizer assim, mais próximo do que o cacau precisa. Apesar que a gente entende que vamos começar a colher no 3º ano, é de comum acordo que a maturidade na produção vai acontecer a partir do 5º.
Então, o produtor ele tem uma reserva estratégica financeira, tá, para poder honrar seu compromisso junto ao banco. Ah, Márcio, mas eu colhi muito bem no terceiro ano, consegui, na verdade, colher até com 2 anos e meio, em questão da precocidade, tive uma alta produção e estou pagando juros. Amigão, senta no banco e tenta antecipar, se você achar que vale a pena. É melhor a gente trabalhar com segurança. Tá. Márcio, esse produtor recebeu o dinheiro, já plantou? Aprovado agora, janeiro, fevereiro, se não me engano. Não. No dia que o projeto dele aprovou, que a cédula foi para a confecção, o governo informou que o recurso da linha acabou. O projeto está aprovado e está em stand-by. A gente aqui está na torcida para que até junho surja algum resquício aí de dinheiro para essa linha. E aí, como ele já está aprovado, a gente entende que automaticamente a cédula vai ser gerada e o dinheiro vem. Mas por que, Márcio, até junho? Porque o plano safra, ele vira de junho para julho. Então, 1º de julho, a gente não tem mais essas condições. A gente pode ter taxas maiores, a gente pode ter taxas menores. Essa linha de crédito pode não mais existir, ou pode surgir uma outra muito melhor. Mas, infelizmente, o ano safra 22-23 ele foi marcado por uma deficiência de dinheiro nas linhas de crédito subsidiada. Márcio, não tem dinheiro? De novo, tem, pessoal. Tem dinheiro. Agora, a gente não tem dinheiro hoje a 8,5%. Eu não tenho uma linha de crédito hoje. Vou fazer uma vírgula aqui, viu, pessoal? Entendam que eu estou falando do que já aconteceu no oeste da Bahia, ok? A gente sabe que algumas instituições, uma pelo menos, tem recurso ainda. A taxa de juros, acho que é até um pouco melhor, vai estar em torno de 7,7, 7,75, se eu não estiver enganado. Tem um prazo muito parecido, talvez até melhor na negociação, mas o fato é que eu estou mostrando para vocês o que a gente já fez, coisa palpável. Tá? Eu não ia ser prudente de trazer para vocês suposições. Ah, olha, mas o banco tal me prometeu que eu vou conseguir 7,75 para 15 anos, show de bola, vamos correr atrás. A Planejar, ela está cadastrada em praticamente 100% dos bancos aqui que operam crédito. A gente corre atrás, quem escolhe o banco são vocês. Agora, a gente tem alguma coisa aprovada hoje nessa instituição? Infelizmente, não temos. De repente, daqui a 1 mês, 2 meses, não sei, vamos ter. Aí eu comunico a todo mundo, porque eu sei que está todo mundo na expectativa. O fato é que hoje, março, 23 de março, infelizmente, as linhas de crédito subsidiadas que amparam a implantação da lavoura de cacau, na maioria das instituições financeiras, estão sem recurso. Então, a gente tem que sair de uns juros de 8,5% para 12%, para 15%. Custeio para algumas culturas, em uma das principais instituições que trabalham com crédito bancário, essa semana foi para 21% ao ano. Márcio, é muito caro. Eu sei que é. A gente está acostumado a pegar 5, 6, 8. O último ano, grandes produtores, 12%, e já foi um pouco apertado, mas é a realidade que a gente tem. Certeza que em julho, não estou 99% de certeza, né? Não posso dar a minha assinatura, já que não depende de mim, mas em julho, caso não chegue nada até junho, pelo menos nos primeiros 2 meses, a gente acredita que isso aqui vai acontecer. Ano passado não teve? Teve, só que acabou muito rápido. Esse ano vai ter? Vai. Vai acabar rápido? Não sei. Agora, se você perguntar, mas qual é a sua opinião? Eu acho que vai acabar mais rápido do que ano passado. E aí, então, Márcio, o que é que a gente faz? A gente começa a se organizar agora. Lembra que o projeto começa lá atrás com o cadastro, com o limite de crédito? Junho já está aí, pessoal. É rápido, é demorado? Era uma das perguntas lá. Depende, se você é
é o seu primeiro financiamento, a gente tem que começar do zero. Então, 3 meses passa voando. Não, eu quero realmente implantar cacau no próximo ciclo de chuva. Bom, então eu tenho que começar a me organizar agora, porque eu tenho esses 3 meses para cuidar de toda a parte do cadastro, toda a parte documental, para no mês 7, a gente estar com tua proposta protocolada. Por que mês 7? Porque dia 1º de julho a gente tem um novo plano safra. E geralmente 2 semanas depois já é divulgado 2 semanas, por volta do dia 15 de julho, a gente já tem as novas taxas, com as novas linhas e tudo mais. Então, se a gente já tem uma proposta dentro da instituição, a gente vai ter muito mais chance do que deixar para se preparar no mês 7. Aí a gente, até fazer cadastro, organizar a documentação, para protocolar no banco, o dinheiro acabou. E, infelizmente, é o cenário que a gente tem no país. Márcio, e se o recurso perdurar mais? Estou na torcida, eu vivo disso. A gente já passou por anos que chegou dia 30 de junho, que é o último dia do Plano Safra, e as linhas ainda tinham dinheiro. Os produtores nem tinham utilizado. A gente já passou por isso. Esse ano, infelizmente, 2022-23, não aconteceu. E as projeções para a safra 23-24 também não são boas. E aqui eu falo não são boas, eu estou falando de juros, e estou falando de disponibilidade de recurso. Márcio, eu não vou, então, implantar o meu projeto? Vai. Eu só estou fazendo um alerta para quem está planejando entrar na lavoura do cacau com crédito subsidiado, começar a se organizar agora. Porque sua chance de conseguir vai ser maior. Ok? Bom, e o que é que pode ser financiado? Nesses projetos, esse último, por exemplo, que a gente colocou, que a gente conseguiu aprovar R$ 87 mil por hectare, a gente colocou o preparo do solo, era uma área que não era área bruta, então veio todo o preparo de solo, questão de máquinas. Aqui alguém também vai falar da necessidade de um bom preparo, né? E gradagem, subsolagem, abertura de suco, isso, aquilo, tudo isso incorporado. Calagem, gessagem, adubo de fundação, mudas, sistema de irrigação, manutenção de toda a lavoura até o 3º ano, e aqui entra mão de obra, defensivos, herbicidas, fungicidas, inseticidas, fertilizantes, óleo diesel, algumas coisas terceirizadas, até o 3º ano. Ok? Márcio, entrou estrutura? Nesses casos, não. Aqui não temos depósitos para defensivos. Aqui não temos estufas para secagem. Aqui não temos tratores para pulverizações. 87 mil por hectare foi o que a gente orçou, na realidade desse cliente, para a lavoura. Mas se a gente consegue financiar, por exemplo, um galpão para defensivo, um galpão para fertilizantes, máquinas, implementos, estufas, a gente consegue, tá? Só não está nesse orçamento. Mas a gente consegue também. E o custeio da lavoura, Márcio? Aqui no oeste da Bahia, a gente ainda não conseguiu. Por quê? Porque a área plantada ainda é muito pequena. E a maioria, boa parte delas, que plantaram, fizeram uso de crédito para investimento. Então, não chegaram ainda ao 3º ano. A gente acredita que, muito em breve, os projetos de custeios vão estar sendo protocolados, e aí a gente vai conseguir também crédito para custeio agropecuário. Ok? Bom, e quais são as principais vantagens para o crédito rural? São inúmeras. Eu listei 2 principais, tá? 2 principais. Possibilidade de acelerar a implantação e ampliação da lavoura e melhor fluxo de caixa. Como que eu consigo acelerar a implantação da lavoura ou a ampliação da lavoura? Márcio, eu tenho R$ 2 milhões. Se a gente fazer conta aqui de padaria para deixar redondo, se eu gasto R$ 100 mil por hectare, estou falando de áreas não tradicionais, que entre irrigação, uma série de outras coisas, vou plantar 20 hectares. Bom, mas eu tenho área e tenho capacidade de plantar 100, 200. Mas eu só tenho R$ 2 milhões. Então, você vai plantar, com seu recurso, 20 hectares,
esperar 3, 4, 5 anos para plantar mais um pouquinho, para depois mais um pouquinho, mas a gente está falando aqui de 10, 15, 20 anos. 15 anos depois, quando você faz acesso ao crédito subsidiado com taxas interessantes, você já pagou o banco, você já está com seus 100, 200 hectares lá implantados, produzindo, em alta produção. Então, você consegue acelerar muito. E fluxo de caixa? Eu não sou gestor, viu, Davi? Aí você me dá uma aula depois, se precisar. Mas eu não acredito em empresa forte com caixa fraco. E aqui eu também acredito que todo mundo aqui é empresário rural. A gente tem que tratar a nossa fazenda como uma empresa. E se eu quero ter uma empresa forte, eu tenho que ter um caixa forte. Eu realmente não acredito no oposto disso. Eu não tenho uma empresa forte com caixa fraco. Mas, Márcio, eu vou pagar juros para ter um caixa maior. Cara, você vai ganhar dinheiro, a depender da negociação que você fizer, com o dinheiro do banco. Se a gente pegar aquele cenário de 8%, 7%, 8,5%, em algumas aquisições de insumos, por exemplo, a gente sabe que não todas, mas algumas você pode conseguir 5%, 8%, 10%, 12% ou mais de desconto. Você está pagando 8%. E o segundo ganho, você capitalizado, comprando o que precisa ser comprado e deixando lá pronto para ser utilizado, você atende a demanda da cultura na hora certa. E aí tem algumas especificidades da cultura do cacau. Vamos lá. Quem é do campo aqui vai saber. A gente plantou uma lavoura de cacau, planta daninha está chegando, eu estou com o meu herbicida pronto, capitalizado, mão de obra, vou atender ela no primeiro estágio. Consigo usar uma dose menor de herbicida. A aplicação é mais rápida, então também economizo com mão de obra. 2 ganhos diretos. Economia de defensivo e mão de obra. Segundo ganho, se eu, como agrônomo, entendo que se eu atendo todas as demandas da cultura na hora correta, eu vou ter uma possibilidade, uma chance muito maior de conseguir uma produtividade mais alta do que fazendo as coisas atrasadas ou deixando de atender o que ela, conforme a demanda que ela tem lá. Então, eu tenho um segundo ganho direto. Eu tenho uma maior produtividade. Olha o dinheiro ficando mais barato. 8% que você pagou lá, quanto você vai ganhar mais aqui? E aí vem a questão do cacau. Bom, se eu já economizei na compra dos insumos, se eu já economizei no uso dos insumos, se eu já ganhei produzindo mais, qual é o outro ganho que o cacau permite? Se eu atendo a demanda da cultura na hora que ela precisa, além de uma alta produtividade, se eu não errar no pós-colheita, fermentação, secagem e tal, a gente supõe e a gente entende que nós vamos ter uma amêndoa com qualidade superior. Se eu tenho uma amêndoa melhor, o mercado me remunera melhor. Então, eu tenho um terceiro ganho. Olha o crédito rural ficando mais barato. Ampliei minha lavoura, comprei mais barato, economizei no uso, produzi mais e vendi melhor. Será que tudo isso aqui não vai pagar uns juros de 7, 8, 9%, 10% que seja? Não sei. Então, é uma excelente oportunidade para se ganhar dinheiro. Márcio, mas eu estou capitalizado. Eu quero plantar 100 hectares de cacau, utilizando o mesmo exemplo aqui, e tenho os 10 milhões de reais que eu preciso. Ótimo. Mas vamos fazer outra conta? Já falei tudo isso para vocês, a gente falando de juros de 8%. E a gente está falando de uma Selic de 13,75%. Se você tem só esses 10 milhões, você vai deixar de pegar um recurso a 8%, 8,5%, e colocar seu capital lá, enquanto você poderia fazer minimamente a Selic, quase 14% ao ano. Numa conta de padaria, 5% de diferença aqui, R$500 milhões por ano. 5% em 10 milhões. Então, mesmo capitalizado, se eu consigo acessar uma linha de crédito com juros e prazos atrativos, eu ganho dinheiro. Ok? Pessoal, já fui cutucado aqui de novo, né? Então, vamos lá. Esse é mais ou menos o recado que eu tenho para dar para vocês.
tá? Importante a gente frisar que a realidade que aconteceu no passado, quando a gente fala de taxas de juros, prazos para pagamento e valor disponível, orçado por hectare, eles podem mudar. Mas se aumentou ou diminuiu hoje, depende da realidade. Lá atrás a gente chegou a fazer orçamento com cloreto de potássio a R$ 6.500, se eu não estiver enganado. Hoje deve estar algo em torno da metade disso. Outras coisas podem ter aumentado ou não. Ok? Isso aqui é coisa prática, já acontece. E aí eu reforço, a gente sabe que nós precisamos nos organizar para que políticas públicas possam acontecer no que tange ao crédito rural para a cultura do cacau. Agora, a gente também não pode ficar de braço cruzado esperando isso acontecer. Se eu realmente quero entrar na cultura, se eu estou organizado para isso, se eu já fiz meu planejamento, essa aqui são as realidades do que a gente já fez no oeste da Bahia. Taxas de juros nesse cenário, 8,5%, prazo de 12 anos, 3 a 5 anos de carência, 7 a 9 parcelas anuais, valor orçado de 80 a 100 mil reais por hectare para implantação da cultura. Ok? Aqui está meu contato, vou ficar o dia inteiro aqui. Se alguém quiser sentar depois para conversar e tirar algumas dúvidas, fico à disposição. Ok? Obrigado, Márcio, dentro do prazo, corretamente. Pessoal, vou abrir aí para 2 perguntas novamente para o Márcio. Uma já ali. Então, ficamos só com essa também. Não, desculpe, a outra logo abaixo. Bom dia a todos, parabéns, Márcio, pela palestra, ótimo trabalho. Eu fiquei com uma dúvida que é o seguinte. O senhor falou que o custo de produção por hectare é aproximadamente 80 mil reais para implantar a lavoura. Mas quanto que o banco vai avaliar cada hectare? Quantos hectares que o produtor precisa de hipotecar para liberar 80 mil reais por hectare? O banco vai avaliar hoje por quanto cada hectare? Ele já vai considerar a estrutura a ser implantada ou ele vai avaliar a terra hoje na condição que ele está hoje? Na região, por exemplo, da zona rural do município de Cotegipe, na margem esquerda do Rio Grande, o hectare é negociado lá aproximadamente por R$ 1.000, R$ 1.200 cada hectare, no valor de mercado. Então, eu posso dizer que para produzir um hectare, tirar 80 mil reais no banco, o produtor precisa de hipotecar 80 hectares? É isso? Bom, teu nome? Meu nome é Paulo Fernando Chadu, eu sou advogado, trabalho aqui na região e fui procurado por várias comunidades que têm interesse em implantar associações, cooperativas, né, para produzir o cacau, então eu me inscrevi para conhecer o trabalho. Paulo, Sim. Obrigado pela pergunta, tá? A gente está falando, quando a gente fala de crédito rural, a gente não fala de hectares hipotecados. A gente fala de valor, ok? Então, se eu quero adquirir um crédito de 100 mil reais, eu preciso ter algo próximo de 140 a 150 mil reais em garantia real. Márcio, é sempre assim? Não, pessoal, estou explicando para vocês o que acontece em 90% ou mais dos casos. Algum banco de fomento, com alguma particularidade, de repente compra a ideia da associação que você falou que estão se organizando, ou cooperativa, ou que seja, e aí consegue uma modelagem diferente, pode acontecer. Mas o Paulo, produtor, pessoa física ou jurídica, sozinho, indo para o seu primeiro contato com um banco, quero financiar cacau, 100 mil reais por hectare, preciso ter uma garantia em torno de 150 mil reais. Em alguns casos, a gente consegue 80% ou mais, mas geralmente pessoas que já operam, que já têm histórico, que já têm um score melhor junto ao banco. Estou lhe falando de uma forma bem geral. Então, assim, quem que vai avaliar a sua área? A instituição financeira. Se ela chegar lá e falar que naquela região que se quer plantar, um hectare está avaliado em R$ 1.000 e eu quero pleitear 100 mil reais,
eu vou ter que oferecer R$150 mil em garantia. 140 mil, 140 e poucos mil. Infelizmente, vai pegar uma boa parte da propriedade. Porque não está atrelada à quantidade de hectares, e sim ao valor. Ok? Mas, conseguimos mudar isso? É possível. Numa outra conjuntura, numa outra modelagem, que vai envolver outros elos e formas não tradicionais de financiamento. Ok, Paulo? Era isso? Outro Paulo, outro xará aqui, Paulo Bonfim. A minha pergunta é o seguinte, em função o Davi citou bem o cenário, a questão econômica, né? Com relação ao financiamento dos fundos internacionais, eu já comparei algumas taxas que os bancos estão oferecendo. Se os projetos forem bem elaborados aí, eu tenho certeza que os fundos financiarão isso aí, entendeu? Tem muitos chegando por aí. Você já teve contato com esse pessoal? Paulo, já tive contato com 2. Há interesse, mas não vi interesse até então de falar, olha, o Paulo sozinho quer plantar 10 hectares. Não vi interesse nenhum dos fundos. Tá? Não, existe uma associação com 100 produtores, 500 produtores, 1000 produtores que querem lá pleitear. Aí começa a abrir uma conversa para modelar uma forma de financiamento. Márcio, você participou de alguma negociação nesse sentido que já aconteceu? Não. A gente escuta por aí que houve uma negociação entre 2 empresas, uma fazenda e um grande grupo, que fizeram uma modelagem lá para a implantação da lavoura do cacau, que eu achei bem interessante, tá? Mas não sei te falar taxas de juros, prazos, como que foi, se foi uma sociedade, se foi realmente financiamento, não sei te dizer como que aconteceu. Mas o fato é, os fundos internacionais têm interesse? Eu acredito que sim. Eles estão vindo para aqui? Estão. Estão financiando um produtor individual? Ainda não vi. Me parece que o interesse é maior. Tá? Pequenos produtores vão ter acesso? Vão. E talvez seja o principal foco de alguns desses fundos. Tá? Mas aí precisa estar organizado. Associações, cooperativas, ter um bom projeto, né, para ser vendido para esse fundo. O fundo precisa acreditar que realmente quem está envolvido nesse projeto são pessoas, são produtores que vão fazer acontecer, tá? Porque a demanda existe. A gente sabe que já foi falado, inclusive, aqui, que existe uma deficiência a nível nacional por parte do cacau. A gente sabe que existe outros problemas que aí não está ligado diretamente à produção em si, mas não sei nem se eu posso falar, mas vou falar, trabalho escravo, trabalho infantil, uma série de outras coisas. Então, se a gente aqui no Brasil consegue usar tecnologia, rastreabilidade, fazer o uso correto dos insumos e proteger o meio ambiente, trabalhando com sustentabilidade, agregando alta produção com meio ambiente, sem fazer uso de trabalho infantil, trabalho escravo, quem que não quer participar disso? O mundo quer participar disso. Tá? Ok? Obrigado, Márcio, mais uma vez. Pessoal, salva de palmas para o Márcio aí, por favor.